Graça e paz a todos. A paz de Deus, graça e paz do Senhor a todo o povo na face da terra. Esse vídeo de hoje é para nós refletirmos. É um despertamento para nós crescermos, para nós chegarmos a Cristo, para nós entendermos. É um despertamento porque na terra chegou o dia de todo mundo ter que saber a verdade. Todos aqueles que ouvirem esse vídeo, presta muita atenção, faz uma análise de consciência, presta muita atenção, porque é um despertamento que o Espírito de Deus está fazendo na terra. Para todos aqueles que querem a verdade, que querem se salvar na sua alma, é Cristo. A salvação está em Jesus Cristo. Presta muita atenção, irmãos. Vamos começar de lá de trás, irmãos. Presta atenção. Se Jesus Cristo mandou anunciar o Evangelho para espalhar em toda a terra, e todo aquele que nele crê, se você creu em Jesus Cristo, no Evangelho, você renasce de novo e você vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Não é isso que diz a palavra? E o que a palavra diz? Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Agora, vamos fazer uma análise. O Evangelho veio. Nós somos renascidos. Cristo leva nós a Ele. Agora nós vamos conhecer quem é Cristo. Para nós conhecermos quem é Cristo, o Senhor Jesus manda nós ir até o conhecimento, que é a Bíblia, a palavra dele. Nós temos que conhecer primeiro quem é Ele. Quando nós conhecemos quem é Cristo, e vamos pela palavra de Deus, o próprio Espírito Santo vai levando nós ao conhecimento da verdade. A verdade é Ele, é a palavra revelada, ela já está revelada pelo Espírito Santo de Deus. E o que acontece? Presta bem atenção, faz uma análise. Você escutou o Evangelho? Primeira coisa, você escutou o Evangelho de Cristo? Você renasceu de novo? Porque, veja bem, se você não conheceu o Evangelho de Cristo e você não renasceu de novo, nós tornemos a ser um religioso. Nós estamos acompanhando uma regra. Nós não fomos a Cristo. Nós temos que ir a Cristo, ter o conhecimento da verdade. Porque Cristo, Ele deu um exemplo na palavra. Quando Cristo estava com aqueles discípulos andavam com Ele tudo, mas não conhecia de onde veio, quem era Ele, na verdade. E o que aconteceu? Jesus falou: quem vocês acham que eu sou? Fez uma pergunta para os discípulos. Uns diziam: tu és o Jeremias, tu és profetas. E Deus, que é tão maravilhoso, escolheu Pedro naquela hora para falar
Pedro falou, tu és o Cristo, Filho de Deus. O que Cristo se alegrou na hora e falou para Pedro? Que não foi revelado nem carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu, que revelou a vós, para que Pedro não se exaltasse, que ele era o bom. Mas naquele momento, ele foi usado por Deus, naquele momento. Aí, por que o que Cristo falou para Pedro? Ele era Simão. Você não vai, falou para, a partir daquele momento, você não vai ser Simão, você vai ser Pedro. E dessa que é a pedra. E dessa pedra edificarei a minha igreja. Naquele momento, aqueles discípulos foram abertos os olhos, começou a conhecer quem era Jesus, na verdade. O que acontece hoje? Tem muitas pessoas que não conhecem quem é Jesus. Não conhece a salvação, não conhece nada das Escrituras. Jesus, ele leva nós ao conhecimento. A partir desse momento que nós recebemos o Evangelho, ele leva nós ao conhecimento. Para conhecer ele primeiro, andarmos por ele, que é a palavra de Deus, que é as Escrituras, que é um tesouro que ele te deu, para nós conhecermos a verdade. Por que ele manda nós ir até o tesouro, que é a palavra de Deus? Porque através da palavra que vem o conhecimento, que abre os nossos olhos. A partir daquele momento, nós não vamos seguir regras de homens, nós vamos seguir o tesouro, que é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus tem muitas riquezas, ela fala conosco, em cada versículo, em cada verso, capítulo da Bíblia. Então ela é um tesouro. Agora preste atenção. Quando você foi chamado, você escutou o Evangelho, você foi até as Escrituras, começou a aprender, começou a conhecer Cristo, foi revelado, porque para ser revelado, para nós conhecer Cristo, Cristo deixou as Escrituras, para nós conhecermos a Ele e andarmos por a palavra dEle. E nós vamos crescer em entendimento e sabedoria. Para nós, a palavra de Deus, ela faz nos crescermos. E nós se tornemos um religioso. Por quê? Nós não chegamos a Cristo. Presta bem atenção, meu irmão. Se você não chegou a Cristo e você foi batizado, não é isso que vai te salvar. Nós temos que prestar atenção. Primeiro, né, por que Cristo naquele dia ele vai falar, em verdade, eu não te conheço? Porque uma pessoa que não conhece outra pessoa, não sabe quem ele é, como que ele vai seguir uma regra humana se ele não conheceu Cristo? Então pare, pense, analise. Nós temos que vir ao Cristo. Aquele que vem a mim, né? Jamais lançarei fora. E quando a gente entra por uma regra humana, o que acontece? O homem que não conhece a palavra de Deus, ele começa a pregar coisas, irmão, que em vez de salvar a alma, ele mata a alma. Ele não vai por Cristo, porque ele não nasceu em Cristo, irmão. Ele entrou naquela bolha ali, né? Mas ainda não conheceu a Cristo. Agora, se Deus
Por que eles não querem que conheça a Bíblia? Eles não querem que vá a Cristo, irmãos. Alguma coisa está errada, irmãos. Pensa bem. Por que muitos anciões, cooperadores, estão indo a Cristo? Porque eles começaram a descobrir que eles estavam sentados em cima do tesouro escondido, irmãos, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Eles começaram a examinar e descobrirem que aquilo que eles perderam tempo há 30, 40 anos, não valeu nada, irmãos. Eles não sabiam que eles estavam sentados em cima do tesouro, que é a palavra de Deus, que vem a Cristo, né? Que nos achega a Cristo, para nós conhecermos Ele, para nós andarmos por Ele, porque não adianta nada a pessoa seguir uma regra, ir numa igreja, falar, tô louvando a Deus aqui, os hinos. Eles pregam sem conhecer a palavra. Eles não chegaram a Cristo, irmão. É um perigo, irmãos. Analise para ver, irmãos. Por que Deus deixou o tesouro, que é a palavra de Deus, a Bíblia? Para nós não sermos enganados, irmãos. Presta bem atenção, irmãos. Tem irmãos aí de 30, 40 anos, estão saindo da congregação, saindo de uma instituição, não é só congregação não, tem muitas igrejas aí que não pregaram o evangelho, o povo não renasceu da água do Espírito, e aquele que não renasce da água do Espírito, ele não conheceu a Cristo. Como que ele pode entrar no reino de Deus? E esses homens, eles não querem começar um errado lá atrás, eles não querem conhecer a verdade, eles não querem ir pela Bíblia, pela palavra de Deus, porque esses homens, eles não querem pedir perdão, eles não querem falar que eles erraram lá atrás. Pode ver, irmãos, o movimento que Deus está fazendo na terra, porque Deus está despertando o povo pela verdade, do Evangelho, irmãos. O Evangelho é um ajuntamento de Cristo, do povo dele, das ovelhas esparramadas que está na terra. E o povo estão dormindo, achando que tocar, pôr um terno, ir na igreja, e se incomodar, tocar órgão, achar que vai entrar no céu assim, irmãos. Por isso que o Senhor Jesus vai falar, não te conheço, em verdade vou dizer que não te conheço. Você ficou o resto da vida sentado num tesouro, irmãos. Você não procurou conhecer a verdade, que é nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Você não recebeu a conversão, você se tornou um religioso. Analise bem, irmãos. Por que às vezes você senta na igreja, você vê uma pessoa que você sabe que a pessoa já cometeu um pecado, você julga aquela pessoa. Por que você olha e fala, essa pessoa tá orando na igreja, essa pessoa já pecou. Por que vem isso dentro de nós, dentro de vocês? Porque você não foi renascido da água do Espírito, moço. Porque quem é nascido da água do Espírito, primeira coisa, ele tem que reconhecer que ele é um pecador. Que nós não vamos ser salvos pelas nossas obras, irmão. Pensa bem, aqueles homens que estão pregando do Brás, eles não estão dando segurança, eles estão inseguros. Por quê, irmãos? Eles estão pregando, né? Pregação para nós termos obra, para nós ser salvos. Mas ninguém vai ser salvo pelas obras humanas. Porque Cristo, ele veio para nos salvar. Por isso que nós temos que andar pela obra de Cristo. Cristo preparou uma obra para nós ser salvos. Porque quem é justificado? Cristo nos justificou. Porque ele justificou nós. Para apresentar diante de Deus, para que se cumpra aquela palavra. Todo aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Por quê? Porque aquele que é salvo, Jesus Cristo veio para nos salvar. Aquele que é salvo aqui na face da terra,
já é salvo. Então, o próprio Espírito Santo vai levar ele até o céu. Vai levar ele ao arrependimento. Porque todos nós aqui pecamos em alguma coisa, irmãos. Se nós for querer ser salvo por obra, irmãos, é um perigo. Você está achando que você é alguma coisa para se salvar. Nós não somos nada. Por isso que Cristo veio. Para nos esclarecer a verdade. Porque às vezes você fica 30, 40 anos, 30, 40 anos dentro de um templo que é feito por mãos de homens, que nem falam na palavra, né? E começa a escutar heresias, começa a escutar pregações de prosperidade, eu vou te abençoar, eu vou fazer isso. Você fica naquilo e você esquece, você esquece. Você não chegou a Cristo, irmãos. Presta bem atenção. Você não foi renascido de novo. Você perdeu todo o seu tempo sentado em cima de um tesouro, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Você não conheceu a verdade. E está escrito: a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Cristo e aquilo que Ele nos deixou escrito na Bíblia. A Bíblia é revelada, né? É inspirada por Deus. Então nós temos que, primeiramente, ir a Cristo e conhecer a Cristo, para que naquele dia nós não vamos escutar: em verdade vos digo que não te conheço. Aí que palavra dura, mano. Pensou você ficar 30, 40 anos e depois de escutar essa palavra, irmãos? Os irmãos, aqueles que não foram nascidos de novo, que não conheceram o Evangelho, irmãos, eles estão ficando numa dominação, irmãos, 30, 40 anos, e não conheceram o Evangelho. Olha o perigo, irmãos. Por isso que aqueles homens lá estão em desespero, que a verdade está chegando até o povo, irmãos. Pensa, reflita. Deus está despertando o povo por Evangelho, irmãos. E você não está percebendo. Você fala: esses hinos me alegram. Estou aqui, eu estou servindo a Deus a mesma coisa. Eu estou seguindo o que esses homens estão falando. Deus aqui é guiado pelo Espírito Santo. Mas, irmãos, pensa bem, irmãos. Eles começaram errado de lá de trás. Porque a palavra de Deus, aquele que não conhece a Cristo, que não vem a Cristo, é lançado fora, irmãos. Aquele que vem a Cristo, Cristo abraça eles. Mas aqueles que não vêm a Cristo e ficam pregando coisas que não estão nas Escrituras, não está na palavra de Deus, não conheceu a Cristo, é um perigo, irmãos. Então vamos para Cristo, para a verdade. A verdade vos libertará. O Evangelho, ele está raiando na terra, irmãos. Está tocando o sino do Evangelho. Aquele que for de Deus, Deus vai tirar daí. Às vezes você fala: Deus está limpando a obra, está saindo isso. Então, às vezes não, irmãos. Às vezes o sino do Evangelho está tocando aí. Quantos irmãos anciões que estavam sentados no tesouro e descobriu que estava sentado em cima do tesouro, começou a examinar e Deus começou a fazer movimento. O movimento de Deus na terra, irmãos. A palavra de Deus, ela está, ela está soando na terra. O sino do Evangelho está soando para todo mundo. Perdão. Para todo mundo, para todos os homens na terra. O Evangelho tem que chegar até ele. E esse povo, irmão, não tem divisão. Às vezes você fala que lá não é da minha igreja, ou aquilo lá não é da minha igreja. Para com isso, irmão. Deus está esclarecendo o povo na terra. Deus não deixou religião, não deixou nada. Deus deixou a palavra dele. Deus deixou o Espírito dele. O Espírito de Cristo está movendo na terra, o Evangelho. Aqueles que é de ser salvo, que vai se salvar, irmãos, aonde estiver, pode estar onde estiver, o Evangelho vai até ele e traz a salvação. Por quê? Porque está escrito: todos aqueles que meu Pai me deu
Senhor Jesus vai buscar ele onde estiver. Pelo Evangelho. Pode ver, irmãos. Esqueça de religião, irmãos. Vamos para a verdade, vamos para Cristo. Vamos para um novo esclarecimento, irmãos. O Senhor Jesus está dando chance. Você está sentado aí, você está achando que você é salvo. Vamos tomar cuidado, irmãos. Às vezes Deus está despertando o povo. Se esse vídeo está chegando até você, é um despertamento de Deus. Porque eu pedi para Deus, para que todos que assistissem esse vídeo, isso até eles, despertasse eles. É um despertamento, irmão. Você não está entendendo, irmão. Você está olhando, esse já pecou, esse... Para com isso, irmãos. Todos nós pecamos. Aquele que falar que não tem pecado, em João está escrito, irmãos. Aquele que falar que não tem pecado, está mentindo. Está fazendo a Deus de mentiroso, irmão. Irmão, por que você julga, você fala isso? Porque você não renasceu de novo, você não reconhece que você é um pecador. Primeira coisa, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. E nós não... Que o céu não é porque nós merecemos que nós vamos entrar no céu. Não é porque somos melhor que esse que nós vamos entrar no céu. Jesus Cristo deu a salvação para todos que se achegam a Ele de graça. E quando você é reconhecido que você é nascido de novo, você não vai olhar se esse pecou, se aquele está em pecado, se aquele está. Você tem que ter misericórdia. Porque todos aqueles que é nascido de Deus e é instruído pela palavra, Deus vai ensinando ele a ter misericórdia, a confessar a todo instante que é um pecador. Você tem que aprender a palavra de Deus para você não julgar as pessoas. Porque às vezes você se tornou religioso, irmão. Você está sendo como aqueles fariseus. Os fariseus, eles estavam na lei de Moisés. Eles não queriam só a lei de Moisés. Eles acrescentavam mais coisa para o povo. Queriam pôr fardos pesados, regras humanas. O que Cristo falou para eles? Né? Vocês estão põem fardo pesado sobre o povo que nem vocês podem carregar. Vocês são como sepulcro caiado. Por dentro é bonito, mas por fora é bonito. Mas por dentro é ossos. Cheio de ossos. Podres. Deus fez uma comparação mostrando para nós, hoje, essa parte aí, que nenhum é salvo por obra, por fazer alguma coisa. É por misericórdia. Eles não criam em Jesus Cristo. A luz chegou até eles, e eles não criam em Jesus Cristo, não creram. O Evangelho chegou até eles e eles não creram. Cristo na frente deles, eles não acreditavam que era o Filho de Deus. Por isso que temos que conhecer a Cristo, se achegar a Cristo, reconhecermos que somos pecadores, que nós não vamos ser salvos pelas nossas obras aqui. Paulo já fala que é trapo de imundícia essas obras. Nada vai te salvar. Por mais que você seja querendo se santificar. Se você querer santificar, mas você não foi renascido, não conheceu a Cristo, você vai julgar pessoas, você vai achar que você é melhor do que aquele. Porque você não renasceu de novo, irmão. Você não renasceu da água do Espírito. Você está perdendo todo o seu tempo dentro de uma igreja, tempo de pedra. Igreja somos nós. Mas você está perdendo seu tempo querendo lutar pela salvação, sendo que Deus já deu a salvação de graça. Você já é o salvo. É só crer em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E os homens nem sabiam disso. Ponhavam os ensinamentos, que nem eles sabiam, que eles estavam contra o ensinamento de Deus. Eles fizeram muita coisa
A congregação, esses homens da congregação cristã no Brasil que não se chegou a Cristo, matou muitas almas, irmãos. Falaram muitas coisas que não é de Deus, irmão. Por quê? Não foi conhecimento, eles não renasceram de novo da água do Espírito, e você está acompanhando um cego que dirige outro cego, vai no abismo. Perdão do que eu estou falando. Mas se esses homens não chegou até a Cristo, não conhecem a verdade, e vocês for o mesmo caminho deles, vocês estão indo para o abismo. Vocês estão achando que tá indo para Cristo, indo a rumo celestial, e às vezes não está. Então é um vídeo que de hoje é uma despertação. Analise bem esse vídeo, porque nós não estamos... Nós queremos que todo mundo se salve, todos os homens, todos aqueles que vão assistir esse vídeo, em nome de Jesus Cristo. Analise. É um despertamento, irmãos, para nós. Aquele que você mais despreza, às vezes, Deus usa dele. Mas não porque a gente merece, como Pedro. Pedro não merecia, não era melhor do que todos aqueles que estavam ali. Mas Deus escolheu ele para revelar, para crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então Deus escolhe nós. Escolheu Pedro, irmão, e Pedro negou Cristo. Mas ele foi escolhido naquela hora para que a palavra de Deus se cumprisse. Para todos aqueles que estavam ali, seus discípulos, reconhecessem realmente que ele foi enviado por Deus. É o vídeo de hoje, irmãos. Então Deus abençoe a todos que vão escutar esse vídeo. Analise, irmãos. Esse vídeo não é o amor de Cristo. Não é escandalizar, não, irmãos. Escandalizar aquele que prega mentira. Aquele que não conhece a Cristo. Escute esse vídeo, irmãos. Reflita. Não vai por mim, mas pelas palavras. Pela palavra de Deus, que está nas Escrituras. Tem fundamento, irmãos. Vamos crer. Se nós cremos e guardarmos, e praticarmos, acreditarmos, verás a glória de Deus. Vamos dar o primeiro passo pelas Escrituras, irmão. Vamos ao conhecimento. Vamos ver, irmãos, o que Deus requer de nós. Vamos conhecer a Ele primeiro, que nós vamos estar com Cristo e nós vamos receber o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e Ele vai conduzir nós. Nós não vamos ver defeito de ninguém mais. Vamos seguir só Cristo. E naquele dia cantaremos o hino da vitória. Deus abençoe a todos. Fique na santa paz de Deus, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.